Isto é um podcast sobre assuntos, sobre temas. Vamos estar aqui à conversa, eu e o Pedro Durão, talvez outros convidados. Traz cerveja, traz cerveja. E acima de tudo, foi a melhor desculpa que arranjámos para beber cerveja à tarde. Traz cerveja! Bubadeira. Não, sobre boadeira nunca se fala aqui. Aquele olhar já fazer boca à câmara, basicamente, já foi. Mas faltava para gravar, agora que é a palma, não é? Então vai. Próximo. Ele seduz logo, não é? O nosso convidado de Tanto hoje. em áudio como em vídeo. O nosso convidado que é Tomás Wallenstein. Vamos começar com um brinde, Tomás. Vamos. Chamamos o próximo convidado, está ali à espera, pode vir já brindar. Não dizemos o nome, dizemos depois. O nosso produtor Bolinho quer brindar. Tenta Exato. só aparecer de costas. Se não mostres já a cara. Pronto, à nossa e tragam cerveja sempre. Pronto, mete aí. Bom momento morto. Eu se calhar vou ficar aqui com o meu para. Pois, guarda o teu guarda. Estamos de volta atrás de cerveja. Demorámos muito a gravar, porque agora, como já sabes, chegaste um bocado antes, o Pedro Durão teve com uma conjuntivite e ia ficando cego. É verdade. Ainda não vais do lado direito. Há bocado, Estamos todos contentes por não ter ficado cedo. sim, É verdade. tu já tiveste conjuntivites assim mais fortes? Não, mas conheço algumas pessoas que têm recorrentemente, como te estava a contar. Yeah. Espero que isto não te aconteça várias vezes. Mas aquilo ativa, fica ativo e o olho fica mais frágil e ou menos imune. Pá, eu acho que deve ser isso. Ok. Ou se Eu calhar nunca as pessoas conhecia. que têm várias vezes não são muito higiênicas com os olhos. Pá, pois espero que sim. Espero que sim. Tu és muito Mas pronto, higiênico sim, com os sou. Mas eu vi-te Portanto, aqui já com dando- comportamentos exemplares em É relação verdade. a isso. Eu próprio fui desinfetado. Mal cheguei aqui. Exato. E vou-me desinfetar quando sair. Claro que sim. Não, eu faço questão. Eu sou- Eu até tenho pena que isto esteja na minha casa. Não, mas é importante para a saúde pública. Mas eu já fui a muitos sítios e ninguém apanhou. Ao contrário de outros contagiados que foram a sítios e as pessoas ficaram contagiadas, como me aconteceu. Ainda bem que nós, É importante. está feita esta introdução. Acho que não aviso também, falámos muito sobre conjuntivite. Outro ponto importante, isto ainda não é sobre ti, desculpa, mas recebemos um comentário no Twitter a dizer: os comediantes falam muito sobre álcool e não sei o quê, isso pode incentivar o alcoolismo. E eu queria dizer que isto nós não incentivamos o alcoolismo, achamos fixe que o pessoal beba, mas não é Não vi preciso, isso. não é preciso estar sempre bêbado. Não, isso não é preciso. Agora, o Sem pessoal dúvida. apanha umas badeiras de vez em Ok, tá quando. bem. Sim, Só está bem. Este podcast serve para convívio e bobadeira amena. Percebes? Nós incentivamos a bobadeira amena, não o alcoolismo. Pronto, fica feita esta ressalva. Eu ressalvo que eu não incentivo nem desincentivo nada. Não, Pois, não tenho agenda. Sim. Carminho, foda-se. Também, temos cá o Tomás Wallenstein. Como é É que estás, verdade, estou bem. Tomás? Recuperado uma constipação, continuando aqui a nossa conversa Então, se calhar, hoje, farmacêutica, hoje, em vez de médica. música, falamos só sobre saúde. Sim, sim. Epá, sem dúvida, começou por me atingir o nariz. Foi quando? Há quanto tempo? Quinta-feira, mais ou Ok. menos. Depois eu resolvi ir jantar fora e beber uns copos, a achar que o álcool Já ia tá. desinfetar, E às como vezes este ajuda. álcool está a Sim. desinfetar o teu. No meu caso, Não- piorou. Mas também se estiveste, se calhar, na rua. a beber, Estive na tiveste- rua E e o que é que depois bebi vinho nessa noite. Depois tive um concerto de sábado de Modernos, né? exatamente, que correu muito bem, mas no fim eu fiquei de tal maneira estourado da doença que me retirei para casa antes das 2 da manhã, Nem o que conseguiste foi aproveitar. um né? facto quase inédito. Pá, ia-te perguntar isso. Que costumas ficar sempre depois dos concertos? Sou um bocado de rolha, vou ficando a flutuar. Sempre. E as pessoas que eu vou encontrando passam a ser a minha companhia da próxima hora. Portanto, E depois são as pessoas que vão embora ou és tu que vais à procura de outro grupo? Pá, eu às tantas tenho de me ir embora, mas eu acho acontece-me pôr despertador. Pá, 4h30, pá, vai ser a hora que eu me vou embora. Depois começo a fazer snooze. Pois, Eu chamo-lhe o pois snooze acordado, que é o snooze para ir Mas- dormir em vez do snooze para acordar. Eu nunca ouvi Mas esse- imagina ninguém se com estiveres a isso. curtir na noite, não vais embora, não é? Só porque puseste o Pá, despertador. eu tenho sempre uma sensação que tenho uma responsabilidade acrescida em estar mais fit no dia a seguir do que no dia em que me estou a divertir. Portanto, é aqui um equilíbrio de yin yang. Mas tens medo das ressacas? Não obrigatoriamente, mas às vezes, como é óbvio, fico menos produtivo. Tenho medo de ser pouco produtivo. Ok. E és produtivo todos os dias? Não.
Mas sobretudo não nos dias em que me fui divertir no dia anterior. Mas é importante, eu assumo, por exemplo, estava a fazer aqui domingo, não, pá, por acaso escrever uma crónica, já foi uma final, mas também fui para o Lux, estraguei, e pá, tenho que assumir, mas nós temos que assumir para nós próprios que esse dia não vamos fazer nada. Claro. Senão vamos estar a massacrar-nos aí, estou a ser improdutivo. Não, este dia já sei que... Pois, não sei, depende. Não é? Há vezes que eu acho que a ressaca pode ser bastante produtiva. Porque A melhor cura é sair de casa. para a ressaca, Ficar em casa é mesmo Pois aquele é. arrastar de uma pessoa já saber que não vai fazer nada Sim, e sim. então não fazer nada. e muitas vezes eu acabo por provar a mim próprio que não estava assim tão ressacado. Não é? Quando isso. saio, depois eu pensava. E quando fazes alguma coisa e começas a fazer, estava na boa, afinal. Yeah. Mas é verdade. Mas às vezes também é mais confortável. Não, Eu muito mais tenho a certeza confortável. que ontem me tinha acontecido isso. Se eu me tivesse forçado a sair, passava-me rápido, porque não estava assim muito. não, o que eu ia dizer Mas é que como fiquei a arrastar-me... podes no cortar sofá, planos por causa da ressaca e esse cortar isso. de planos leva-te a ficar em casa e a seres produtivo de alguma maneira que não estavas à espera. E é isso, é basicamente isso é que eu tento fugir. Eu não quero que haja coisas que não obrigatoriamente que eu fosse obrigado a fazer, mas que eu quisesse fazer e que eu esteja não, hoje estou muito cansado e se calhar faz-me bem ficar a descansar, então vou adiar o que quer que seja que gostaria de ter feito. Quando é que costumas sair? Desculpa, não sei se queres perguntar. Não, era diferente. Regra geral, vou. Por acaso hoje em dia menos, mas vou muito ao Lux. Antes encontramos lá umas vezes. Mais tarde, mais cedo. Sim, é isso. Não, sempre antes das Hoje em dia 4h30. Tenho ido menos. Peguei, Diogo, pronto. Tchau. Até para a semana. Até para a semana, no MC. Mas hoje em dia gosto mais de ir ver concertos e de estar com pessoas e de estar com um grupo de amigos e tal. Coisa que nem sempre depois se verifica. Mas os meus planos são esses, basicamente. E tenho estado muito a tocar fora de Lisboa, portanto também tenho saído pouco cá. E embora não seja expectável, eu estar em digressão até um ritmo de saídas mais controlado e menos... Estou mais focado, estou mais focado Mas em, não mesmo a podes- seguir aos concertos e mesmo não tenho concertos a seguir, estou mais focado em cumprir horários e chegar cedo a Lisboa, entregar carrinhos, aquelas coisas. Sim, e é um período também não convém desgraçar-se e tens de manter uma certa voz e tudo. Exatamente. E antes de falarmos de Capitão Fausto, o que é que vocês é que tens ido ver? Olha, o concerto que eu mais gostei de ver, curiosamente, foi na semana passada um concerto de uma banda chamada Zarco, que eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Claro, Não estou aqui, aliás, sou apenas um Lembraste? participante. Lembrei. Foi, calhou, por acaso calhou também. Foi dos concertos que mais gostei de ver ultimamente. Não me estou a lembrar assim de nenhum muito recente. Vi muitas coisas nos festivais que gostei de ver. O que é que estás Este mais a ver ano nos não foi assim um festivais? ano fortíssimo. Também acho que não. E falhei dos concertos que eu queria mais ver, que era o Conan Mocassin no Paredes. Foi o único que eu não pude porque estava a tocar aqui no Sol da Caparica. Mas o que é que eu vi no Paredes de Cor que gostei muito? Pois lá está a minha memória de quando estou a beber Vives a copos. cena e depois... Exatamente. Não, e depois Traz-me alguém uma me fala amiga, desse se concerto, não sei o Não, quê. Eu, então, eu sei perfeitamente. grande concerto, Claro, sim, estava lá. sei descrever o que é que aconteceu e não sei o quê. E adorei as luzes, ou adorei o não sei o quê, ou adorei a música, não sei o quê. Tu E eu- preocupas-te muito com a parte cénica. A Charlotte Gainsbourg, não sei bem pronunciar no Superboc. Gostei muito da cena das luzes, por exemplo. Ela tocou logo a seguir a nós, gostei imenso, exatamente. Isso foi tudo cénico, desde os bailarinos, Sim, sim. as luzes... E teria de ser assim por ela ser uma pessoa mais cénica do que, ou seja, por acaso não sei o que é que veio antes, se ela é atriz antes de ser Também não faço ideia. música ou vice-versa, mas tem uma coisa muito mais a ver com a estética do que propriamente com a música Olha, em si. até. eu vi esse vosso concerto no Super Bowl, foi muito bonito. Aquela hora calhou bem bem. Hora de se final por de trás, tarde. o sol a pôr-se. Como é que, e vocês curtiram? Curtimos imenso. Pá, estava muita gente a cantar as músicas do princípio ao fim, não sei o quê. Me engano onde, estava nessa onda no final de tarde, mesmo, parece que encaixava tão bem com a vossa música, sabes? Estava ali tudo... Foi uma tarde que eu passei muito bem, o concerto correu-nos bem. Acho que o som, ou seja, todas as coisas pelas quais nós nos preocupamos, que às tantas já não é propriamente a música nem a encenação, porque é uma coisa que nós estamos a trabalhar durante 1 ano e meio ou 2, etc. Às tantas nós só estamos focados em detalhe. A nossa vida às tantas é uma coisa muito mais de técnico do que provavelmente de artista espontâneo. criação. Sim, sim. Às tantas estamos só, como é que correu hoje? Hoje tive problemas na escuta, hoje o meu pedal de não sei o quê não funcionou, ou havia problemas com a equipa do local.
Mas apesar disso conseguem viver a cena, não é? Conseguem Sem dúvida, estar lá em sem palco dúvida. e curtir, não estão a fazer mecanicamente. Não, é- isso não, claro que não. E pronto, e essa é a única vertente que fica também, é o público, como é que correu, como é que nós achamos que as pessoas reagiram, etc. Mas torna-se, apesar de ser genuíno de alguma maneira, é um bocadinho mecânico na mesma, porque nós Sim, estamos sim, com sim, um espetáculo preparado que vamos encurtando ou alongando consoante nos pedem, olha, hoje vocês vão tocar 45 minutos, Claro. ok, tira esta coisa. O que só torna o espetáculo bom, eu acho. Se for um Cada caos, vez melhor à partida. é giro, Não é? mas Isso até nós no stand-up comedy, muita gente, há pessoal que acha que nós vamos para o palco e dizemos só o que nos apetece, mas nós temos isto altamente bem definido na nossa cabeça. Que sejam só as ideias e depois lá está ali uma palavra Não, de maneira diferente, há uma pausa diferente, há não sei o quê. é fixe estar a falar disso porque eles fizeram quase uma tour de open mic no início, não foi em salas pequenas para testar. Fizemos Opa, é clubes, quase a cena nós para testar fazemos. texto. Yeah. Nós fazemos sempre esse processo que é antes de lançar um disco fazemos clubes e fazemos uma coisa com pouca gente e muito perto das pessoas e não sei o quê, em que não estamos muito preocupados com Com essa a parte toda qualidade da yeah, coisa que exatamente. vai ser transmitida, mas sim com o que é que nós estamos a fazer. E aí testamos, etc. Depois vamos fazer teatros um bocadinho maior e depois os festivais e os palcos grandes, etc. Já tem esse processo todo. Já tem quantos anos? 10? 10 anos de banda, 8 desde o primeiro disco. E muitos dão mais de amizade ou não? De amizade um bocadinho mais, mas os restantes 4 já tocavam ainda antes de me conhecerem, eles já tinham uma banda. E eu tinha outras bandas em miúdo, não sei o quê, e nós conhecemos nessa coisa de também tens uma banda, e também gostas de música, o que é que ouves, e trocar tudo. E portanto, pá, em 2006 conhecemos, começámos a conversar, não sei o quê, depois eu ia muito aos concertos deles e eles aos meus. E às tantas Uma decidimos tocar espécie, uma juntos. espécie de namoro, não é? Torna Sim, assim, ficámos coisa, depois às tantas resolvemos fazer uma coisa juntos, não excluindo aquilo que nós tínhamos em separado, e depois à medida em que as coisas foram correndo melhor e pior para uns lados Claro, e para os sim, outros, isso ganhou mais escolhemos e afunilou, importância, ou sim. seja, não assim uma decisão, agora vamos fazer a coisa que vai correr melhor. certo. Lembras qual é que fluido, foi não a, Fluido, a exatamente. primeira música que vocês tocaram juntos? Lembro-me perfeitamente, por acaso, nós demos o concerto da minha banda e das deles. Qual é que era já agora a tua? A minha banda teve vários nomes, Soundmongers e Soundshapers, e era assim, era uma grande confusão, mas tínhamos coisas engraçadas, às tantas, com muito pouca noção e muita ingenuidade, mas tínhamos um saxofonista e depois o estilo era muito pouco definido, portanto acabava por ser uma coisa esquisita que nunca se ouviu. Mas pronto, nesse concerto demos os dois, eles os IC19, e eu com a minha banda, não me lembro em que fase em que nome é que tinha sim. nessa altura, dos vários, e no fim resolvemos, bora juntar a malta toda em cima do palco e fazer uma música todos juntos, e tocámos o Bittersweet Symphony dos Verve. Daí tens lá no saxofonista também, né? O saxofonista, por acaso não sei se tocou nesse, mas eu lembro de tocar o violino daquele do sample, a grande questão dos Verve. Essa música foi o maior êxito deles e foi o que os levou à falência também, não sei se sabe. Não. Porque não é original o sample. Não é original, Não. eles fazem um sampling, um sampling de uma música dos Rolling Stones, que na verdade é uma versão da orquestra de uma música dos Rolling Stones mais antiga, mas que tem os direitos deles. Eles autorizam-nos a fazer sampling e depois decidem, quando a música sai é um sucesso enorme, decidem que ok. aquilo afinal não é um sampling, estão a fazer uma versão e afinal queremos os direitos todos desta música. Ganham, os Verve ficam com um processo gigantesco em tribunal, ficam arruinados e a banda não. Um bocado Não, triste, não, um não. bocado mal onda da Completamente. parte dos Rolling Stones, também não devia precisar assim tanto dinheiro. Eu acho que é mais da parte da editoras, ou estrutura quem à tá lá. volta dos Exatamente, Rolling sim, Stones, não propriamente da própria banda. Eles são Mas a cagar, não é? E perguntar, de Capitão Fausto, se calhar não vais querer dizer o específico, mas como é que o pior e o melhor concerto? O pior, se calhar não queres dizer o sítio e não sei o que. Epá, mas, o ou quais são as pior- razões para O ti? pior, para- o e para pior eles? vem claro, é muito coerente com o nome deste programa. Foi eu não vou dizer exato o específico local, mas era uma festa de uma bebida alcoólica, daquelas que também tinha concertos e que se bebia muito dessa bebida alcoólica à borla. E eu tinha acabado de vir, meio doente também, como hoje.
O teu sistema militar é um bocado de merda, então, não é? Não, por acaso fico tipo uma vez 2 em 2 anos, mas acontecem sempre histórias. E tínhamos vindo dos Açores de propósito para tocar esse concerto e íamos voltar no dia seguinte para tocar lá um concerto no dia a seguir outra vez. E então aterrámos, chegámos, eram 6 da tarde, fizemos som e depois tínhamos de esperar até às 9 onde tocávamos, e entre as 6 e as 9 eu fiquei lá e eles serviam um copo de shot dessa bebida, dessa marca. Eu acho que podes dizer marca. Não queres dizer porque... A marca não quer dizer porque vai logo sim, parar ao evento. Está bem. Sim. E eles serviam isso com um copo de cerveja e havia assim um tabuleirinho que era o kit. Conheço o evento. O primeiro kit, o segundo kit, o terceiro kit. E nessa altura nós tínhamos acabado de lançar Amanhã Estou Melhor, ainda não tinha saído sequer o nosso terceiro disco. E nós fomos para o palco, o concerto começou a correr bem, não sei o quê, aquilo começou a causar efeito, mas o concerto começou a correr bem. E chega Amanhã Estou Melhor, que era particularmente difícil e desafiante, não estávamos muito habituados a tocar. E deu-me uma branca gigantesca e nunca me tinha acontecido na minha vida. Ficas mesmo a olhar para os dedos. Olhar para as minhas 2 mãos e pensar, eu não sei o que é de fazer. Então, esta já estava de braços para baixo a dar. A letra passou-me completamente ao lado, tipo, desisti de cantar. Depois tentava cantar umas coisas, inventava umas coisas. Depois o som, na verdade, o som no palco estava tão caótico, que era tão complicado, que só as pessoas que estavam mais perto de mim, o Manel e o Domingos, é que se aperceberam. O Salvador e o Ferreira estavam para trás, não perceberam nada. O concerto correu-lhes bem, eles estavam e aquilo foi um desastre total. Felizmente muita gente do público estava mais ou menos nesse estado, no estado do claro, da tabuazinha. Portanto, só ali aquela primeira fila, aquelas 50 pessoas ali, é que perceberam de facto o mal que tu estavas a dar barraca, que eu estava a dar barraca a sério. Foi uma lição para mim e nunca mais voltou a acontecer. Então nunca mais tocaste bêbado? Não. Evitas... Evito, eu bebo um bocadinho se for jantar, sim, mas e nem sempre, mas bebo um bocadinho de vinho, não sei o quê, bebo uma cervejinha antes. Há só uma certa responsabilidade que acho que nós, quando vamos a palco, temos, não é? Se alguém Sem paga dúvida. bilhete ou pelo menos que gosta do nosso trabalho e tal, e à espera de determinada coisa, não está à espera que nós esqueçamos das piadas todas ou dos isso. acordes. Lá está, e estavas num estado, pronto, lastimável. Mas, não, tu é que disseste. Sim, sem dúvida. Mas não te ajuda, ou não sei se tens stage fright ou nervos antes de entrar em palco, não te ajuda a beber uns copos? Beber uns copos, ou seja o que for, o que é que te ajuda? Não, ou seja, se for uma coisa controlada não me afeta muito, mas não, eu acho que não reage melhor do que se não tiver bebido absolutamente nada. Ok, mesmo em termos de interação com o público? Sim, até me pode acontecer um dia que eu bebi um bocadinho mais e o público estar um bocadinho mais morto, isso tira-me muito mais abaixo do que se eu estiver completamente clean e a coisa até que estiver a correr bem, eu até consigo dizer umas piadas e não sei o que, com muito mais facilidade. Então, isto leva-me a 2 perguntas entretanto, que é a vez que estavas mais nervoso antes de entrar em palco e a vez que tiveste um público mais difícil e que sentiste que tinhas de puxar mais. Tu e todos, nesse caso, tu como frontman ou... Olha, das vezes que estava mais nervoso não coincidiu com as vezes que correu pior. Foi este ano no Paredes de Cora, e por uma questão muito simples. Nós antes de entrar em palco estava a haver um problema técnico e o meu microfone, que é basicamente a cena que se tem de ouvir, que toda a gente vai notar, não funcionava. E toda a gente de volta dos meus pedais e das coisas, não sei o quê, como é que isto se resolve? Chama o Tomás e eu ir lá e coisa, aquilo não dava. E então entrei completamente, pronto, tudo aquilo que nós preparámos para isto e ia ser do caraço, não sei o quê, vai tudo à vida por causa de uma porcaria técnica. E então entrei completamente nervoso e preocupado, só que instintivamente, nem sempre me aconteceu isso, mas por acaso tive a coisa de fingir que não estava a passar nada e divertir-me, e correu muito bem. Correu, se calhar foi os concertos que mais marcou, pelo menos este ano, a nossa digressão foi esse. Portanto, isso foi sem dúvida a vez que eu estava mais nervoso. A vez que eu tive, e essas coisas, há sítios de concertos em que as pessoas se calhar têm uma tradição, uma menor tradição em ver espetáculos e etc, e não reagem da mesma maneira. Mais contidos. Exato, completamente contidos ou não estão virados para a frente, etc. E às vezes não quer dizer que o concerto esteja a correr bem ou não. E isso acontece muito. Sobretudo tocar coisas
em espaços públicos, em sítios de repente. Sim, daquelas coisas que não são mesmo como ser de Capitão Fausto, não é? Há um Exatamente. evento Não. e Capitão Fausto vai lá. Exatamente. E às vezes isso acontece, mas acho que é uma questão de prática, dar um bocadinho a volta a isso. Isso também um bocado vem com a experiência, não é? E vocês agora mais confiantes no Exatamente. vosso trabalho, mais confiantes É no... preciso ser um bocadinho cínico nessa coisa e fazer mais ou menos como se aquilo estivesse a correr mesmo bem, mesmo que não esteja. Acho que é a melhor coisa. E vocês têm, sim, têm uma identidade bastante demarcada e à medida que foram ficando mais conhecidos, eu presumo que tenham recebido propostas para sítios que se calhar vocês sabem que não faz parte da vossa identidade. Vocês aceitam, tipo, levam a grupo, alguém diz, não, vamos, tipo, o guito é bom. Como é que... Sim, há algumas coisas que nós temos de discutir, mas regra geral definimos entre nós que se nós conseguirmos preservar, ficar estanque, a coisa que nós controlamos, que é enquanto estamos em cima do palco o que é que se vai passar, o concerto vai ser exatamente como nós gostaríamos que ele fosse. A partir daí acho que não importa muito o sítio, eu acho que nós não fazemos as coisas só para as pessoas que achamos que são dignas de compreender aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que... Sim, mas há várias nuances aí nessas coisas todas, não é? Sim. E é uma questão muito, que se fala muito. Porque acho que isso até pode acabar por condenar um artista. Sem dúvida. Ou o contrário. Passos muito ambiciosos ou passos muito pouco cuidados podem ser muito prejudiciais. Mas... regra geral, se nós conseguimos achar, ok, nós conseguimos ir ali e fazer exatamente aquilo que nós fazemos e não estar a alterar a essência da nossa música e de nós próprios e de cada um de nós como pessoa, dizemos bora, sem grandes dúvidas. E depois nós, apesar de tudo, somos uma banda relativamente esquisita para o sucesso que temos, portanto não nos acontece assim tanto estar completamente fora de contexto. Ok, sim. Vocês, entretanto, têm crescido muito, lembra-me. Agora já ganharam 2 Globos de Ouro, não foi? Já ganhámos o segundo este ano. Isto é espetacular. Por exemplo, eis uma coisa fora de contexto. Porque eu acho assim, eu sou muito vosso há muito tempo. Olha, as bandas que eu tenho ouvido mais nas últimas semanas são vocês, Zarco, coincidentemente. Por acaso, olha, lembra-se também. E o Luís Severo, de quem gosto muito, vocês são todos muito amigos uns dos outros e tal. Não, Zarco tu não conheces, esqueci. Não, por acaso conheci no último concerto. Não, viste um concerto e até por acaso gostaste e ficou-te na cabeça ou não. O resto não tens nada a ver com isso, exatamente. Mas acho que vocês têm vocês ao mesmo tempo são muito conhecidos, mas ao mesmo tempo são mais ou menos de nicho. Percebes o que eu estou a dizer? Não são super populares, mas ao mesmo tempo toda a gente vos conhece. Porque assim meio... A cena aí é que é um bocado o fundamento da minha pergunta, que é, eles têm uma identidade muito demarcada. Pois. Eu acho que isso pode virar, às vezes é sem querer, pode virar num concerto, num sítio estranho, ou então pode ainda ficar maior, não sei. Por isso é que eu estava a perguntar, porque... Isto de terem 10 anos afeta, porque eles têm crescido muito sustentadamente. Agora estamos a falar como se ele não estivesse aqui. Como têm crescido sempre sustentadamente. Tanto eles como os Dark. Eu acho isso é fixe, essa vossa coerência é muito fixe. Eu acho que uma coisa que se calhar nos pode ter ajudado ao longo deste tempo todo é que tem sido justamente um crescimento muito gradual e muito passo a passo. E o que acontece é que não existem situações que nos fazem mudar completamente o paradigma das nossas carreiras e etc. E às vezes quando isso acontece, às vezes pode correr muito bem ou também pode pôr as pessoas muito vulneráveis a qualquer coisa que aconteça voltar a castigá-los. Ou seja, eu sinto que nós temos pessoas que nos acompanham e que nos vão acompanhando poucas de cada vez, mas com muita atenção. Poucas pessoas com muita atenção, aos poucos e poucos aí crescendo, e não de repente sermos a cena do momento e que toda a gente sabe o que é, mas que depois essas pessoas todas vão para a cena seguinte do momento e se esquecem desta habilidade. Isso também vem de uma cena que é fazer um trabalho consistente e novo. De certa maneira vocês vão sempre surpreendendo quem já gosta de vocês, acho eu. Claro que deve haver gente que diz eles eram fixos no primeiro álbum, essas coisas, mas vão sempre surpreendendo e evoluindo. E isso, durante 10 anos o medo do próximo álbum não aumenta? Não. Eu acho que existe uma responsabilidade acrescida que nós tentamos ignorar, que é o facto de nós vivermos disto e de alguma maneira dependermos do que é que vai acontecer com a música que vamos fazer. No entanto,
obrigando-nos a nós próprios a que isso não seja um fator decisivo nas nossas escolhas e no que é que nós vamos fazer para a frente. E portanto, a única coisa, eu acho que a única coisa que nós usamos como critério é ver, olhar especificamente na composição, olhar para trás e analisar e ver o que é que nós agora sentimos que poderíamos ter feito melhor e o que é que nós achamos que podemos fazer bem e repetir porque foi uma coisa que correu bem e depois não existe propriamente uma coisa de agora vamos buscar umas coisas e vamos dizer que este disco agora vai ser assim. Acho que a coisa transforma-se naturalmente Vocês juntam-se com o muitas tempo. vezes e discutem isso muito criativamente. Pá, vão para o vosso estúdio, não é? Que é Alvalade, Exatamente. pegam os instrumentos e depois. É isso. Nós basicamente antes de começarmos antes de discutirmos como é que aquilo vai ser, dizemos, olha, vamos fazer um disco. Vamos a partir daqui. E sentamos e começamos a tocar. E o que é que seja. E depois uma ideia leva à outra. Gosto mais disto, etc. Depois na coisa seguinte já estamos mais aquela coisa soava mais ou menos assim, portanto a ideia seguinte vai naturalmente atrás dessa. E vão construindo. E juntam-se muitas vezes por semana. Como é que é o vosso processo de trabalho? Tu, pá, estavas a dizer, tens preocupação de estar no dia a seguir conseguir trabalhar e ser produtivo e não sei o quê. Como é que vocês, enquanto banda, funcionam assim? Quando chega a altura de fazer disco, vamos todos os dias para o estúdio das 10 das 9. Tipo das um trabalho 10 às- normal, Sim, mas fazemos- mesmo que não tenham nada, vão para lá e estão a tocar. Sim, ou seja, e mesmo nas alturas em que não estamos a compor, vamos para o estúdio, seja para fazer o que for, e se não aparecer nada e se não tivermos nenhum e-mail para responder e nenhuma questão para debater nem nada, arrumamos a sala ou... Sim. Só o facto de estarem juntos, não É é? team Vão, building, vão é. falando e vão... Eu acho que é uma coisa que se aprende muito em qualquer trabalho do mundo. As pessoas vão para o trabalho e nem sempre podem ter trabalho para fazer, mas o facto de estarem lá é para isso que são pagas, ou seja, estão lá disponíveis e uma coisa qualquer aparece e faz-se. E eu acho que nós seguimos muito essa lógica. Se nós estivermos ali disponíveis, primeiro lembramos-nos de uma coisa que estamos ali sem fazer nada e vamos nos lembrar, pois há 3 semanas que ficámos de tratar disto, bora lá aproveitar agora. E depois, e para compor, então combinamos às 10 e começamos às 10 e estamos a tocar. E há uma hierarquia nas decisões? Não. Não há mesmo, ou estás a ser Não há. Ou seja, não há nenhuma hierarquia. Nós combinamos tudo, discutimos tudo um bocado, às vezes até muito tempo, para chegarmos todos a acordo, mas regra geral, em último caso, se não for uma coisa de bom senso, a maioria Vota-se. ganha e nós somos o número ímpar, portanto Claro, Funciona sim. bem. é relativamente simples, nunca há empates. Nunca ninguém se abstém? Às vezes, É claro que, tipo, imagina, se eu estou E em aí- grupos, se 2 estão e está super tenso e não vou ser eu. Claro, Pá, eu não tu digo, então- aí tu vais ser. eu se tenho fores uma a opinião muito formada e eu acho que isto não me vai comprometer Aí essa muito. pessoa é quem tem mais pressão. quando é que Aí depois- nós fazemos pressão e essa pessoa vai ter de dizer ok, vai ter de dar argumentos pelo menos para dizer porque é que se está a abster e Fazem se, já se ele der alguma já é quase ideia um prós e os outros- contras, Fátima Campos Ferreira para ajudar e depois ficam lá a discutir aquilo. se a pessoa se abstiver vai ter de convencer os outros 4 a pelo menos o mudar de lado, pronto, basicamente com a sua neutralidade. Isso é excelente. E depois a única coisa que é não obrigatoriamente democrática, mas que é um bocadinho mais do meu lado, é toda a parte da escrita. Eu escrevo praticamente tudo e, no entanto, vou sempre pedir opiniões e nada passa se me disserem Já "Pá, não aconteceu gosto nada disserem disto." isso é desculpa lá, mas isto é uma merda. Ó Tomás, ganda merda, parece o Pedro Chagas Freitas. Não sei se por simpatia deles nunca há assim um veto completo, mas às vezes em coisas muito mais técnicas e detalhadas me dizem, este verso não soa nada bem, isto é feio. De facto. É feio. E normalmente quando me dizem isso, depois de facto não... Sim, mas isso é importante também saber. Às vezes nós fazemos coisas, estás a escrever uma letra ou o que for, e é importante. Eu muitas vezes mostro Sim, textos mas, opa, meus ao Durão, principalmente no stand-up, porque às vezes estamos a fazer as coisas não temos percepção, é preciso conseguirmos distanciar das coisas para. É importante mostrar aos outros colegas para dizer, se calhar Sem dúvida. E eu fazer as tenho, coisas de outro prisma, não é? e eu tenho uma grande dificuldade em fazer coisas completamente sozinho, porque são muitos passos e muitas decisões consecutivas e eu à terceira ou à quarta começo a ficar sem critério nenhum. E aquilo tanto pode ser a melhor coisa do mundo como a pior e eu já não sei. E regra geral, quando já não se sabe,
começa a não gostar e paro de fazer. E às vezes aquilo até está bom, tu já estás a duvidar e aquilo até está bom. Exatamente. É importante mostrar, não, calma, isto está fixe. Sim, mas lá está, pois, mas normalmente começa sempre a duvidar. Mas haver uma coisa que tu, ainda por cima de escrever letras, eu acho que é um assunto bastante pessoal. Exatamente. De certa maneira, acaba sempre por ser pessoal, por mais metáforas que tenhas, ou seja o que for. E quando mostras aquilo, alguém, se calhar, estás confiando naquilo, alguém diz, pá, não, isso é uma merda. Eu não sei como é que reagia. Se Porque no processo de uma banda. ias pensar que não era só sobre a letra, que era sobre a história que estavas a Lá contar. está, a dizer, não sei, acho que levava a peito. Se for a única coisa que estás a fazer, é horrível. Sim. Porque só estás a fazer uma e disseram que está péssima. E tu não tens mais. Mas a nenhuma única para letra que escreveste no último ano é uma merda. Yeah, lá está, isso é pois. horrível. Mas, regra geral, podes sempre medir a coisa de não gostarem e tu mostras outra. E depois a outra dizem, ok, é fixe. Ok, então, Outra já têm razão a dizer que a primeira. Outra diz, não em estava a ser comparação uma- com aquela merda. Exatamente. E isso ajuda bastante. Pois é, isso, refugias-te tipo em bué coisas, em bué Pá, trabalho. regra geral, nós fazemos sempre os discos todos de enfiada. E eu vou mostrando as coisas e etc. E alguns dizem, eu gosto disto, não gosto daquilo. Muitas vezes a própria melodia das coisas que eu estou a cantar, etc. Quer dizer, não há grande dúvida aí. Eu tenho que confiar um bocadinho Claro. completamente Tu tens- na opinião dos outros todos e debatemos as coisas todas. Até porque, no fim, sou sempre um grupo, não é? Exatamente. Mesmo que sejas tu a escrever. Tu tens várias letras, algumas de noite e badeira, não sei o quê, mas é sempre muito subtil. E outras coisas também de amor, mas também nunca chega a ser lamechas, é só histórias bonitas ou às vezes não tão bonitas, mas sempre subtil. E isso é tudo mais ou menos autobiográfico. Bem, as letras, suponho que. Eu acho que não consigo muito fugir à autobiografia nas coisas que escrevo. E por acaso foi uma coisa que eu estive a pensar agora há pouco tempo, desde que toquei o concerto de Modernos, que de certa maneira eu adorei tocar o concerto, mas de certa maneira angustiou-me por voltar àquela fase das coisas que eu andava. As letras modernas são especialmente angustiantes. E angustiou-me um bocadinho voltar a viver aquilo de certa maneira, mesmo que o concerto tenha sido uma alegria enorme. Os modernos é quem? Para além de... É o Manel, Salvador e eu. Ok. Só os três. Guitarra, baixo, Sim, bateria. sim. Ou seja, eu tento que as coisas que eu vá escrever sejam um bocadinho mais gerais e que nos pudessem ser a todos nós os cinco comuns, mas regra geral são sempre umas coisas de um ponto de vista muito fechado meu, e com uma grande introspecção e eu tentar ser honesto. Às vezes as pessoas não são honestas consigo próprias, mas isso é um ato honesto. E Também vem um bocado aí o vosso sucesso, não é? O sucesso das letras, porque eu acho que se nota que não é uma coisa plástica. Acho eu. eu gostava que se notasse que não é plástico. Sim. E fico contente de alguma maneira por sentir que as pessoas se revêem em muitas das coisas que eu escrevo. E por um lado faz-me sentir que eu faço parte de muita gente e de uma geração, porque aquilo que eu estou a sentir às vezes no meu íntimo e numa situação muito, muito solitária, afinal muita gente passou por aquilo e não arranjou aquelas palavras para dizer aquilo, mas teria arranjado outras. Eu identifico-me muito com muitas coisas que escreves. Ainda no outro dia, isto é uma coisa que penso muitas vezes, há uma que me identifico particularmente e até estava num sítio que eu achava que ia morrer. Eu já vivo bastante angustiado com a ideia de morrer, e vocês têm a música Dias Contados, não é? Eu vou morrer, mas antes de aproveitar bem, e eu estava a andar de balão na Turquia e olha lá para baixo e pensei foi exatamente isto, eu vou morrer, e é uma coisa que me angustia muito, e, sei lá, vem uma rajada de vento no instante e vai já com a caralho no instante, mas ao mesmo tempo estava a aproveitar, fui à Turquia, fui à Capadócia e estava a ter uma cena incrível. E pronto, eu pus-me a ouvir a tua música. Era só partilhar este momento. E ajudou? Sim, pá, estava a curtir o vivo, estava de fones, olhava aquela paisagem, vou morrer, mas estou a curtir, então a curtir, isso é fixe. E demoras muito tempo a escrever? Ou escreves tipo no telemóvel e depois vais lá com a letra já feita? Ou... Não, eu faço o processo normalmente é mais ou menos ao mesmo tempo de escrever e de compor a melodia que vou cantar. E isso é um bocadinho o ritmo das palavras que faz o ritmo da melodia e vice-versa. E depois, havendo já uma melodia que vai ser repetida, as próximas palavras serem contaminadas por isso.
Às vezes são coisas que saem muito rápido e há muitas coisas que eu anoto, tipo telemóvel, mas é frases. Eu acho esta frase bonita, escrevo, etc. Mas depois, quando existe mais ou menos uma base, demora muito tempo até acabar. Desculpa voltar atrás, mas aliás, era isto a minha partilha da história. Depois lembrei-me. Queria era perguntar-te a ti: angustia-te a morte? E pensas nisso? Imenso, imenso. Não sei se propriamente só ter medo, mas tenho uma grande curiosidade que não é uma curiosidade de não tenho Querer saber. pensamentos suicidas. Vou-me matar já para ver Sem dúvida, mas que é o mistério que mais me fascina, é o facto de nós termos um propósito em estar vivos, temos de acreditar em alguma coisa. Tu tens? Mas sabemos, sim, acho que sim, quer dizer, mas eu vou ser pertinente durante X anos. Depois não tenho hipótese, quer dizer, ainda hoje estava a pensar nisso, de ver uma série de uma pessoa que já está, que é o Succession, já viram isso? Estou a ver, Ainda estou não a vi, ver. E a pensar nisso, ou seja, uma pessoa está a trabalhar a vida toda e depois chega ao final e tudo aquilo que conquistou, E o que é que fica? E o que é que és? às vezes ficam que é que coisas, mas não vão ser para ti e se calhar não vai interessar a mais ninguém aquilo que tu fizeste. Eu estou a dizer um bocado por absoluto. E isso é uma das coisas que eu Isso penso preocupa-te muito. artisticamente, deixar alguma coisa... Porque a tua música, a vossa, não é? Se correr bem, se continuar a correr bem, vai ficar. Como nós ouvimos muitas... sei lá, compositores antigos ou bandas antigas, já morreram todos, fica de alguma maneira para sempre. Isso alivia-te ou não? Artisticamente, saber que daqui a se calhar a 100 anos Vão ouvir as coisas que eu fiz. vai haver gente que ainda vai buscar Eu cenas acho dos Capitão que Fausto. não há nada negativo em relação a isso. Claro que me sinto, é uma ideia que me dá alegria, ser lembrado durante mais tempo. Mas calhar não te apazigua, não é? Mas eu também não vou reparar nessa altura, não é? É um bocado isso. Mas está a trabalhar um bocado nesse sentido, né? Deixar, uma vez que a morte te angustia tanto, e parece-me que estás um bocado focado em deixar a obra feita, nem que seja para ti, para te sentir satisfeito contigo mesmo, e depois as pessoas Não logo sei, se eu vê. acho que é mais, não sei, ainda não cheguei a nenhuma conclusão em relação a isso. Acho que Falar no congelador, desculpa. aquilo que me Vai lá se me estou a arrebentar já. ajudou, que me ajuda, se calhar não é aquilo que vai ficar feito e aquilo que está concluído e que está estanque, mas a atividade diária do que é que eu vou conseguir fazer amanhã. Eu acho que isso se calhar é aquilo que me ajuda mais a estar focado em estar vivo. Não obrigatoriamente chegar ao fim e ter muita coisa feita, mas ter coisas para fazer todos Ir os fazendo dias. pequenas tarefas. Exatamente. Até para não pensarmos muito nisso, não é? Porque nós estivemos todos os dias obcecados a pensar que vamos morrer. Não se aproveita nada. Mas alguém tem de estar ao mesmo tempo para irmos avançando. Seja na saúde, Então, seja são os na cientistas. ciência, seja mesmo filosoficamente, alguém tem de estar preocupado com isso. Está bem, mas Não, uma mas coisa, temos seja um de vocês, seja muitos, que eu, somos muitos a pensar nisso. uma eu acho. coisa é pensar nisso. Nós acho que aqui os três, por acaso, até pensamos nisso e isso vai-se refletindo de formas diferentes nos nossos trabalhos. Mas não tens de estar obcecado. Não estou a dizer. Não tens de estar sempre a obsessão. pensar vou morrer e todo o nosso trabalho artístico ser sobre isso e ser ou fazermos as coisas só porque vamos morrer. Temos de fazer as coisas porque agora nos dão determinada Dinheiro. satisfação. dão-nos dinheiro. Temos de ter noção que não é uma coisa propriamente natural. Ter noção da morte não é uma coisa muito natural, porque somos o único animal a ter isso, não é? Sim. Somos os únicos a ter consciência de que já sabemos que vamos Isto, durar X anos, ter uma cão. média de experiência de vida, etc. Mas um cão não está a pensar que vai morrer. Ou Sim, seja, ninguém- não é nada natural nós termos esta consciência. Portanto, não deve ocupar muito mais tempo do que uma percentagem pequena da nossa vida. Mas ao mesmo tempo evoluímos tanto por causa disso, porque é que não devemos perder mais, seja no que for, se calhar porque perdes mais tempo que a generalidade das pessoas a pensar nisso, é que querias Tá, agora, por o exemplo, que querias, não é? há uma grande... Diria eu. Sim, Ou não, pode não ser esse o critério, mas acaba por se revelar em quase toda a gente que fala sobre isso e depois acaba por fazer alguma coisa, seja no âmbito científico, sim, artístico. eu acho que é uma coisa comum, ou seja, o facto de estarmos aqui a conversar e já estamos há mais de um quarto de hora a conversar neste tema demonstra que umas pessoas intelectualizam ou verbalizam mais isto do que outras, mas que é uma coisa comum
todos os seres humanos que comuniquem uns com os outros, sabem que vão Morrer. que são efêmeros e portanto vai sempre haver coisas para dizer em relação a isto, vai sempre haver ideias a escrever e vai ser sempre interessante perceber como é que as outras pessoas pensam em relação a isso. Sim, depois daí há muitas formas, seja artística ou religiosa, muitas formas de expressar e de viver as coisas. Não é? Achas que vais ser produtivo até morrer? E se achas que sim, gostavas de ser imortal? Eu espero ter o discernimento de chegar a uma altura e sentir que se eu já tiver só a fazer as coisas por automatismo, ter a sensatez de parar. No entanto, desejo conseguir ir fazendo sempre até não conseguir mais e estar incapacitado ou me acontecer alguma coisa. Esperemos que não, Tomás. Esperemos que não e eu espero ter muitos anos pela frente. Mas, como eu estava a dizer, é uma das únicas coisas que se calhar o meu principal entusiasmo é ter no dia seguinte alguma coisa para fazer e no seguinte Isso é uma visão muito bonita da vida e de estar. E agora, para não estarmos só a falar da morte, vamos falar do princípio, acho eu. Eu tenho curiosidade para saber como é que tu começaste a tocar e a querer ser músico, não sei o quê. Vinha dessas bandas com 1000 nomes antes de conhecer os IC19. Mas também tens artistas na família, não é? Eu cresci completamente dentro de música. Os meus dois pais são músicos e eu comecei... A verdade, nós fizemos ópera juntos. Lembrei-me agora. No São Carlos? Nós fizemos ópera juntos. Eu vim saber mais tarde que eras tu, mas em que obras é que foste figurante? Eu fiz os Mestres Cantores, a Bohème. Eu acho que fiz a Bohème também. Que havia aqui um coro infantil gigante e mais uns quantos, não sei o quê. Fiz Perséphone. Não fizeste Troia? Não. E a tua irmã fez? A minha irmã se calhar fez. A minha irmã também fez... Eu fui figurante de Troia. Fez a Carmen, a minha irmã, eu fui ver. A Carmen é a minha obra preferida, é incrível. Que foi no Coliseu na altura. Eu era muito pequenino, não fiz, mas fui ver. E os teus pais estavam na orquestra então? O meu pai estava na orquestra, a minha mãe em algumas situações no coro, mas no geral eu cresci na coisa de... Tua mãe era colega da minha mãe, que a minha mãe está há 30 anos no coro de São Carlos. E ainda lá está. Tá. Agora deve estar mais com o meu pai, porque o meu pai está na orquestra. Sim. Mas portanto, eu cresci muito dentro da música e comecei a estudar desde muito cedo, desde antes sequer de pensar o que é que isso significava e o que é que era a música. E depois passei a minha adolescência toda a continuar a estudar e a continuar a ouvir muita música, mas a achar que não, o meu caminho vai ser outro e vou estudar e ser outra coisa qualquer. Depois fui para a engenharia, depois não gostei de engenharia, fui arquiteto, fui para a arquitetura, depois quase que acabei a arquitetura, não fiz a tese e etc. E mantive sempre a coisa da música e sempre pensei que se a mantivesse num lado de hobby e não de profissional, ia sempre tirar o máximo prazer disso sem ter de estar a depender dela. E acabei por não conseguir fugir a isso e largar tudo o resto e ficar só com a música, basicamente. Portanto... Nunca foi um sonho de criança, nem foi uma obrigação dos pais, não é? Nem uma obrigação, porque eu gostava daquilo que fazia, mas gostava de várias coisas ao mesmo tempo. Os meus pais sempre me entusiasmaram. Mas às vezes quando vem de família, como foi o meu caso, é uma coisa já tão natural, nós não damos conta, como eu não dei conta, e como os meus primos não deram conta, porque agora são os 2 músicos profissionais também, está tudo na família, ao crescer assim desde pequeninos, desde que nós não nos lembramos, não é? Temos meses e a minha mãe a cantar e o meu pai a tocar e depois não sei o quê, depois vais crescendo, eu tenho fotografias sempre de bebê ao piano ou com uma guitarra ou com não sei o quê, porque é tão natural que nós ao crescemos com isso, quando começamos depois a ter idade para tocar e para aprender música, aquilo parece que já está em nós de uma maneira diferente. Completamente. Torna-se uma linguagem quase, não é? Sim, e só é fascinante. Conversas dos pais e não sei o quê. Isso é uma coisa que eu penso que é uma das razões pelas quais a música e a música que nós fazemos com o Pidão Fausto, ou que eu vou fazendo nas várias coisas que faço, uma das razões para ela ser tão fascinante é porque a maior parte das pessoas que acham fascinante não têm o mínimo, não estão habituadas a estar no meio da música, etc. Porque ou seja, podem ter admiração por isso e podem compreender a vertente técnica, etc. Mas a música, quando é mais maravilhosa, é por ser um mistério por acontecer e tu não percebes o que é que está a acontecer ali. E eu penso nisso muitas vezes, que é, eu gostaria de
não perceber nada e não saber o que é que está a acontecer quando estou a ouvir uma gravação Exato. e ouvir aquilo completamente puro de quem não só vê aquilo como um todo. Sim, sim. Eu vejo logo, sim, a guitarra está a entrar aqui, eu não sei o quê. Claro, e coisa. sabes E depois tento-me percebes abster o- e ouço a coisa percebes o toda. arranjo, mas ao mesmo Percebo tempo eu que as percebo coisas isso. Mas ao mesmo tempo descortino. saber, não consigo ver se calhar outras coisas que a maior parte das pessoas não vê. O que também é bom. Sim, há os mas dois lados, estraga-me né? um bocadinho, talvez me estraga um bocadinho a experiência. Há pouco tempo nós tivemos, depois falarei mais tarde, ainda não é uma coisa muito pública, mas tivemos uma coisa à volta envolvida com cinema. E eu, depois desse momento, os filmes que fui vendo, já estava assim, que engraçado, o gajo agora aqui está com as costas dele aqui, está a focar ali à frente, e não sei o quê, e a cor disto. E tirou-me a experiência toda de estar a ver um filme e de estar Estás imerso. obcecado com detalhes Estou a ver técnicos. as coisas técnicas Isso é aquela e a pensar, coisa que- porra, agora isto também não, eu já te visto com música, agora... Eu acho que essa é aquela cena que nós queremos. Parei de pensar nisso. Quase todos nós queremos muito, acho eu, que é se conseguíssemos ir a Lisboa sendo turistas. Exatamente, ver as coisas... Para Lisboa deve ser É incrível exatamente para ser a mesma turista. coisa. E depois ir pela primeira vez comer não sei onde e chegar ao Chiado e não sei o que, isto deve ser lindo. Mas já não dá. Agora, isto é um Nunca deu. Para quem nasceu cá, nunca deu, não é? Então com música isso nunca mais vai dar. Então e agora fodeste o cinema também, pronto. Não, Agora mas por acaso... é fazer um workshop de Isso escultura. aconteceu-me durante 2 ou 3 meses e depois parei de pensar nisso e voltei a conseguir Ok. ver filmes e séries Como sem não estar, é tão tipo, enraizado. ok, engraçado. Yeah. E o gajo, este gajo não usa bué zooms e tá Sim, vai, é sim. só câmera à mão e não sei o quê. Vai, era uma Não é? chatice. Isso até é cansativo estar a ver um filme Porque assim, não é? faz o efeito que faz quando tu estás a ver uma coisa má, que é quando tu vês uma coisa má não te consegues concentrar, tipo ok, já saí do filme, já estou tipo, Claro. que Estás ridículo, a ver não um sei diálogo quê. de merda. mas E então não sei o quê. todas as coisas boas te começam a tornar menos interessantes. E uma vez que a música que era o teu hobby passou a ser a tua profissão, o que é o teu hobby agora? Boa pergunta. Não houve grande, não consegui substituir de grande maneira. Cá por ser a música também, se calhar, não é? De alguma maneira, alguns momentos da minha profissão acabam por ser mais hobby do que outros. A minha vida pessoal, sem dúvida, acaba É um grande hobby. Epá, não é o um meu hobby, é a espera minha aí, deixa-me profissão. acabar. Não quero que seja levado a mal. Mas é a parte que me Jantar e retira do dormir e meu- não sei o quê. a parte que me retira da minha rotina, etc., é estar com as pessoas de quem eu gosto e conversar e sair do contexto habitual de estar todos os dias a trabalhar na mesma coisa, e isso acaba por fazer uma função de hobby, apesar de ser regular e todos os dias. Mas não encontrei uma terceira ocupação fora. Desenhar, tu deves desenhar bem, não é? Não desenho muito bem. Não? Não desenho muito Para ir bem. para a arquitetura. Eu Pois, digo que normalmente quem vai para a arquitetura desenha bem. Não sei, eu sou geométrica, faço formas geométricas, sou bom a fazer coisas geométricas, mas não sou muito criativo, nem muito. Tipo, nunca me aconteceu fazer um desenho muito complexo até ao fim, porque a meio já estou farto, já não. Já não te interessa. Sim, já estou a achar aquilo uma merda. Mas há desenhos, Ao quarto traço. há desenhos teus, imagina, é possível daqui a 20 anos haver uma exposição tua? Não, É impossível? nada guardado. Nada, tudo queimado. Queimado, não, Tudo usado vai para para o lixo, mortalhas sei e lá. não sei o quê. Post-its. Exato. Fazer aqueles desenhos nas toalhas das mesas das tascas e tal, depois vai tudo com o caralho. Sim, exato. Talvez uma coisa que eu guardo é os cadernos das coisas que escrevo e tenho, por exemplo, para cada disco tenho um caderno inteiro e Ok. para Se depois saírem rever essas letras. coisas, nunca tens uma certa vergonha. Óbvio, sempre. Até com coisas que estão feitas e que muita gente gosta, eu sinto um bocadinho de cringe de... Pois. Pá, Pronto. é como eu, a maior parte das coisas. Mas o que pode Tudo o que eu dar- tenho escrito, crónicas, livros, até piadas, não sei o quê. Pá, a partir de um ano de validade, eu já estou. Pá, sim, sei Merda. lá, não Mas sei. é natural. Pois sim. merda. Não, Está a pá, não pensar, gosto isto de lembra-me ver, não- o livro de poemas do Jim Morrison, que é horrível, não sei se, para mim, não sei, deve haver gente que gosta. E ele provavelmente também teria vergonha daquilo, mas aquilo tornou-se quase um best-seller. E faz parte da dinâmica toda que ele escrevia. Não sei até que ponto é que é legítimo, porque a cena passa a ser de quem lê e não. E ele foi editado póstumo ou não? Eu julgo que sim, não tenho certeza. Porque ele também tem um disco de alguns poemas, um disco póstumo dos Doors, que é o que tem a Ghost Song e não sei o que, chama-se. Eu acho que é desse livro justamente, chama-se An American Prayer. Yeah. E aí ele, com alguns dos textos que ele já estava a escrever na altura em Paris, a gravar os textos assim para o microfone, e os Doors arranjaram essas gravações e gravaram. E o disco é bué da bom.
é fabuloso. E a poesia até é ok, mas no fundo ele próprio se calhar não teve essa intenção, nem de publicar isso, nem de publicar. Lá está, pois, esse... quando estavas a falar desses cadernos, tu alguma vez publicarias isso? Para já não. Sim, mas com a idade perde-se um bocado também a vergonha e seja o que for. Sim, eu acho que nós habituamos-nos também, à medida que vamos trabalhando, a este sentimento justamente que estávamos a falar, que é natural, é todo o processo é muito repetitivo e é natural. Faz as coisas, ficas entusiasmado, levas as coisas a cabo, acabas e passas para a seguinte e depois olhas para as anteriores. Há algumas que se mantêm, que tu gostas, olha, achei mesmo bem isto que fiz e ficou aqui uma boa coisa, e muitas outras ficamos com vergonha porque já passámos à fase seguinte, já estamos a fazer outras, já estamos entusiasmados com outras. Eu acredito que ao fim de uma certa repetição deste ciclo começa a ser normal e às tantas já não sintas vergonhas, sentes só, ok, sim, isto fui eu. Foi uma fase, claro. Sim. E portanto, acho que sim, acho que se calhar chegando não sei quando, mas pode-me acontecer, acho que isto, eu gostaria de publicar isto para quem estiver interessado. Pois, eu acho que até certo ponto a vergonha é um critério legítimo, mas depois dá a volta, de certa maneira, mas em carreiras extensas, ou então quando há... Tem a ver com esta assunção de foi uma fase, que ele fez isso. parte do crescimento, fez parte do que sou agora, não é? A obra já está não se tão pode- validada que eu acho que se torna fixe para quem é fã a consumir esse tipo de coisas mais inocente. Não é inocente o que eu quero dizer, mas Eu acho que representa um bocadinho um olhar especial sobre uma pessoa que tu gostas da obra geral dela. Exato. E queres saber um bocadinho mais, e mesmo que às vezes a obra não seja tão boa, interessa às pessoas que gostam muito desse artista, ou etc. Faz parte Ir do ver caminho, mais é isso, um né? bocadinho, mesmo que esse mais um bocadinho não seja nada de especial, ver, que engraçado, esta pessoa havia também aqui isto. pensava assim, exatamente. Olha, e vocês têm trabalhado com outros músicos que foram agora ao Brasil. É Sabe, verdade. Cá em Portugal trabalham Este ano com o Luís Severo e não sei o quê. Tem sido o ano das colaborações. Fizemos 2 concertos com o Luís Severo numa iniciativa chamada Heineken Convida. Virando aqui, Está tudo bem, está tudo bem. e foi muito interessante. Já tínhamos feito esse espetáculo uma vez com ele, a meias, mais ou menos. E também fizemos com o Tim Bernardes. Ele passou cá e sugeriu gravarmos umas músicas lá em Alvalade e acabámos de fazer uma versão de uma música dele. E agora fomos ao Brasil tocar um concerto também com o Terno, que é a banda do Exatamente. Tim também. E fizemos o concerto todo em conjunto, com as 2 bandas em cima do palco. Foi giro? Foi muito giro, correu muito bem. Nós basicamente fomos ao Brasil, aterrámos um dia, no dia seguinte começámos a ensaiar, ensaiámos 3 dias, demos o concerto, viemos embora. Ou seja, foi uma coisa Ok. completamente focada para aquilo, Certo. mas uma experiência que eu adorei. Infelizmente o nosso Manel não pôde ir, porque foi pai nesses dias, justamente. Parabéns, ao Manel. Parabéns, Fica aqui Manel. os parabéns de Parabéns trás. ao Kim Palha. Parabéns Palha. ao Kim Palha. Fica aqui os nossos parabéns de trás cerveja. Hoje começou um bocado com trás doenças. Exatamente. Sim, mas, pois foi. mas traz cerveja. Ou daqui- com leva às doenças. Com leva às Leva às doenças. doenças daqui. Mas pronto, é sim, uma temos experiência. feito, eu acho que é muito interessante. Como é que aconteceu isso com o Tim? Bom, o Luís Severo é mais próximo da equipe. O Luís Severo mais É. exato, está no nosso estúdio e foi ali dentro do contexto da Fazia todo Alvalade, que sentido, acabou claro. por ser proposto ou por nós ou pelas as pessoas que nos querem juntar. O Tim, nós somos amigos já desde antes de termos ido a São Paulo gravar, e ele, portanto, das vezes que eles já cá tinham vindo tocar, já tínhamos estado juntos e eles já tinham ido ao nosso estúdio, tínhamos conversado e não sei o quê, e acabou por surgir pelo facto de nos conhecermos bem e de estarmos sempre juntos cada vez que lá vamos ou que Claro. eles vêm cá. Fez sentido. Fez foi natural. sentido, e houve este convite da parte do Rock in Rio e nós achámos que era Perfeito. Para fazer perfeito. isso. Eu acho que é muito enriquecedor, porque a nossa profissão tem uma coisa um bocadinho repetitiva, como já dissemos, que é, tu estás a fazer as músicas, pensas muitas horas em cada música, muitas vezes repetido, depois fazes, depois vais apresentá-las, estás a tocá-las não sei quantas vezes. Todos os concertos são diferentes, sim, é verdade. Todos os concertos são entusiasmantes, sim, é de verdade, mas torna-se uma repetição e um apuramento de uma mesma coisa. Sair um bocadinho do contexto, ir trabalhar com pessoas com quem não costumamos trabalhar e que têm vícios ou técnicas ou métodos completamente diferentes, é altamente enriquecedor. E tanto com o Luís como com o Tim ou com o Terno todo foi constantemente a fascinante, aprender, exato, foi fascinante, e estamos numa de dar as nossas sugestões todas e ouvir as sugestões dos outros, e aquilo encontra-se ali uma simbiose ou
um ponto intermédio comum que Muito bem. é muito bom. Vocês têm medo de ter alguma música que te fartem completamente de tocar e que tirem do alinhamento? Várias, nós raramente, há muitas músicas que nós raramente tocamos. Porque estão fartos, é essa a razão. Sim, ou porque estamos fartos, ou porque achamos que iriam tirar lugar a outras que nós gostaríamos mais de tocar. Há umas, depois cada um de nós tem a sua preferência também. Há umas músicas que nenhum de nós querem tocar, outras que uns fazem sempre questão de não tocar, outras que outros também fazem questão de não tocar, e portanto é normal. Eu acho que a solução para isso é fazermos novas, que é para termos mais entusiasmo, temos mais hipóteses de escolha. Sim, mas às vezes E não ficam impossível, encostados não à é? sombra do sucesso. É impossível os Rolling Stones não tocaram o Satisfaction. Praticamente. Fazem arranjos novos quase todos os anos e fazem. Não sei se eles teriam. Eu não sei no caso deles se eles terão essa sensação em relação ao Satisfaction, se estarão muito fartos. Sim, acho ali coisas de quase todos a dizerem isso, mas que têm de tocar, porque acho que os Rolling Stones é uma coisa gigantesca e acho que muita gente vai ver por causa desse single. E tem de o tocar. É um fardo. E é uma coisa um bocadinho ingrata. É mais um fardo do que... Não sei, não, eles vão fazendo e vão tocando. E é que é a faca de dois legumes, como eu gosto de dizer. Que é, não foste o primeiro a dizer, quem disse foi o Jaime Pacheco. Ok, Jaime, desculpa, parafrasear-te sem citar. Por um lado, uma banda ou um artista pode receber muitos louros ou colher muitos frutos de uma só música, e isso pode lhe fazer a carreira. Por outro, às vezes pode ficar só associado a isso e ter uma carreira muito mais extensa e ficar completamente presa a isso. Mas há o exemplo que estavas a falar ao início, os Verve, que tiveram aquele single e não isso produziram mais dois nada ao mesmo tempo. consistente, e por acaso os Rolling Stones tiveram um trabalho muito mais consistente e um single que lhes deu a carreira, digamos assim, não afeta quem gosta de facto deles. Claro, mas há uma entrevista dos Los Hermanos, do Rodrigo Amarante, que é um bastante gajo engraçada, incrível. que é bastante engraçada de ver, que é ele a falar com um jornalista e o jornalista a perguntar, não sei o quê, não sei se é antes do concerto ou depois do concerto, a entrevista, mas assumindo que é depois, e não sei o quê, e os fãs gostariam de saber porque é que vocês não tocaram a Ana Júlia, e ele diz, pois nós fazemos o concerto como um todo e escolhemos as músicas para compor, etc, aquela unidade, e ele, mas você não acha que os fãs, não sei o quê, não estão à espera da Ana Júlia, e continua a insistir, e às tantas ele diz assim, olha, é completamente estúpido vocês acharem que os Los Hermanos são só a Ana Júlia, e mais estúpido ainda é esse tipo de jornalismo que você está a praticar, que só me está a associar a uma música e não está sequer a perceber que a reação do público não é obrigatoriamente a sua, não tem de ser a sua, portanto você tem de perceber que nós somos muito mais músicas e muito mais coisas do que só a Ana Júlia, e que ser associado a isso é uma coisa que nós vamos ter de carregar, mas que nós não somos obrigados a tocar, sempre. Claro. E o gajo é muito mais agressivo do que isto. O gajo desanca aos jornalistas. Mas é isso, às vezes nós ficamos associados a uma coisa que pode ter sido só uma ideia do momento e que nós já não nos revemos. Se nos acontecer isso, e se de facto houver coisas para preencher melhor o espetáculo do que isso, eu acho que nós não nos deixamos levar por isso. Sim, eu acho que já teria acontecido. Não? O vosso sucesso já não está em causa por causa de um single. Não, mas o primeiro single de todos ainda é um bocadinho questão, que é às vezes não nos apetece muito tocar Teresa e existe uma espécie de uma sombra. Não, mas porque há imensa gente que gosta e porque é um momento alto do concerto e não sei o quê. E eu acho que temos de viver um bocadinho com isso e a solução que temos é às vezes tocamos e às vezes não tocamos. Sim, é isso. Não é erradicar, nem fazer uma obrigação. Se tiverem a sentir, sentem também. Nós digo que entretanto estamos a acabar. Não, eu agora aqui não consigo ver. Convém dizer que tivemos quase para não gravar se não fosse o Tomás. Se fosse o Tomás aqui a safar. Tomás e a sua experiência Garage Band. Exato. O tempo, consegues ver o tempo? Claro. E ganda pro o Tomás. Pronto. Mas também não é por aí. Estamos com 59 minutos. Queria só perguntar se tens sugestões de prendas de Natal. Não era isso. Olha, mas eu preciso de sugestões de presentes de Natal. Não, ainda vou assim, não quero falar de Natal. Se tens alguma história de badeira, que nós contamos sempre aqui, já contaste um bocado aquela do
Contei aquele do concerto mas não tem que fatídico. ser relacionado com o Capitão Fausto, pode ser com a tua adolescência ou mesmo com a tua vida agora adulta. Visto que és um gajo também relativamente boémio. Alguma coisa mais marcante, acabaste nu numa esquadra, a cantar, 13. Já me aconteceu, olha, pronto, posso contar uma. Em 2014 foi um ano muito, muito estimulante para o Capitão Fausto. E tivemos assim umas como é que se diz? Uns desentendimentos nos nossos concertos. Um deles está retratado numa música que é a Batalha de Formariz. Mas houve outro que foi se calhar muito mais grave do que a Batalha de Formariz, não teve direito a música, mas foi em Abrantes, num concerto que nós demos numa praça lá no meio da cidade, e que houve uns gajos que estavam um bocado agressivos dentro de um café com o Domingos e com a namorada do Domingos, e no meio daquilo começou uma molhada infernal. Sabiam que o Domingos era de Capitão Fausto? Não faço ideia. Aquilo era, o palco era aqui assim, ia 2 metros, tinha a porta do café onde nós saímos do palco a arrumar o palco e fomos lá. Já não sei qual é que foi a razão, mas sei que aquilo acabou numa molhada tremenda e eu a tentar separar, acabei por me envolver, não sei o quê, e acabei por partir a mão nessa noite e perdi 1 centímetro de um dedo. Posso mostrar aqui para vocês. E Isso é ridículo. Tem mesmo 1 centímetro a menos. Mas como? Porque ser operado e depois isso encolheu. Não cheguei a ser operado, mas o que eu parti foi o osso da mão, que é uma espécie de E o osso ficou triste e foi para dentro. O osso tem tipo como se fosse um braço, não é? O osso e tem uma cabeça, e ele ao cicatrizar, cicatriza torto, ou seja, todo o dedo foi para dentro. Ficou mais o dedo é todo igual, só que começa mais cedo. Então, mas como é que partiste a mão? Como é que foi o... Foi dar um murro. Ok, e como é que ele... campeão Tomás! Infelizmente, Tomás a distribuir selos. Infelizmente, pá, foi dos únicos que eu dei nessa noite. O efeito... Não, ou seja, dessa noite de coisa, só aconteceu 1 ou 2. Eu não sou muito conflituoso. E nem sequer fez muita moça. Eu não me lembro. Fez mais a ti. Fez muito a mim. Fui para o Hospital da Branca. Depois a tocar. 1 centímetro. Não era estranho a tocar depois? Estavas habituado? Imenso. Eu passei o verão todo de braço ao peito de gesso, deixei crescer esta unha e tocava só assim. Mal, importamente, mas tinha os excelentes músicos da minha banda para me disfarçar. E depois, uma das coisas que eu reparei e que me ajudava era a tocar piano, mas fiquei com um dedo mais curto e isso faz diferença, e a tocar dedilhados de guitarra. Notas? Não vou dar eu mesmo. Tens o tipo o não tem membro graça, fantasma. Tens o centímetro fantasma. Centímetro fantasma. Não sei, por acaso nunca pensei nisso. Às vezes quando vais pensas que o dedo vai lá não sei, eu mexo a coisa da mesma maneira, mas sim, não toca assim tão bem. Tipo, nota-se que fica mais defeituoso. Pronto, fica aqui uma revelação. Mas eu acho que se eu tivesse o dedo fantasma, se eu não tivesse, por exemplo, a ponta, se eu não tivesse a ponta, sim. Talvez sentisse que estava a mexer a ponta do dedo e não. Neste momento, felizmente, recuperei a mobilidade toda, não sobe muito. Pois, e se não contasses a história, ficamos contentes. Nunca teria reparado. Mas se olhares agora para a minha mão... Sim, agora é impossível. Agora é impossível nunca mais, mesmo ao ouvir música, vou ouvir Capitão Fausto. Olha, este cabrão tem menos 1 centímetro no dedo. Vou estar sempre a pensar isto. Mas olha, estou aqui esta história para acabar. Foi uma boa. Nós ficamos contentes agora como novos teus amigos e como fãs de Capitão Fausto. Que estejas bem, conseguias tocar e ficamos com um brinde. O meu fisioterapeuta foi muito bom. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Muito obrigado.